Atenção! Esse episódio trata de assuntos sensíveis, como abuso e violência sexual. Se esse é um assunto delicado para você, avalie se faz sentido ouvi-lo. Eu tô falando de 68 milhões de brasileiros adultos já sofreram violência sexual, geralmente antes dos 13 anos. Se a gente for pegar os relatórios da ONU, a gente já está em ponto de não retorno. Em que família brasileira um homem trabalhando fora sustenta uma esposa e 2 filhos, por exemplo? Os povos tradicionais, né, como das quilombolas, os povos indígenas, já falam sobre o fim do mundo muito antes da grande mídia. Então a criança e o adolescente vira um produto. E aí a gente está produtificando o ser humano. Se uma criança é estuprada, todo mundo é responsável. Eu acho que é esse mundo que a gente está lutando agora, um mundo de justiça e de adaptação. Salve, salve, nação doadora! Começa agora mais um episódio do A Que Se Faz, A Que Se Doa. É o podcast do Instituto MOL, que a gente fala sobre cultura de doação e como isso se relaciona com assuntos do dia a dia. Eu sou a Mariana Campanati, sou a diretora executiva do Instituto. Hoje a gente vai discutir sobre um pouco o nosso futuro. Será que o mundo está acabando? Será que a gente já tem que parar de pagar os boletos hoje mesmo, já que não vai ter nada logo ali na frente? Para falar um pouco sobre esse assunto delicado e auspicioso, a gente tem 2 vozes que iluminam possibilidades. Sejam muito bem-vindas, Mica e Sheili. A Micaele Farias veio do interior da Paraíba e hoje ela se tornou uma das principais vozes do ativismo climático no Brasil e no mundo, aos 23 anos. Seja muito bem-vinda, Mica. E Sheili Calef, ela é psicóloga e atua nas redes sociais do combate da violência sexual infantil. Ela mostra pra gente que cuidar das crianças no ambiente digital é também um jeito de cuidar do futuro. Seja muito bem-vinda, Sheili. Obrigada! Vocês duas têm causas muito bem definidas. Isso é um desafio. As pessoas muitas vezes não sabem quais são as causas com as quais elas se envolvem, se isso está relacionado às suas histórias. A gente tem até um projeto no Instituto MOL, que eu Descubra a Sua Causa, para ajudar nesse processo. E eu queria perguntar, eu vou começar com a Mica, te perguntando como que você tornou-se ativista e tem essa sua causa e essa relação, como que ela aconteceu ao longo da sua vida? Bom, eu costumo falar que meu ativismo, ele nunca foi uma escolha, né? Porque eu acho que ninguém nunca escolhe ser ativista. A gente sempre está aqui lutando por algo e esse algo é algo genuíno, né? Para continuar ou o legado de outras pessoas que vieram antes da gente ou para marcar uma nova história dentro do mundo. E eu acho que comigo isso não é diferente, né? E meu ativismo, ele puxou muito por conta da minha avó. Eu sou neta de ciganos, né? Minha avó e meu avô são ciganos, são do povo ciganos da Paraíba. E eu fui criada com ela, né, durante a minha infância, e era muito dos movimentos sociais de mulheres, então ela sempre me puxou para essa pauta, né, de movimentos sociais com mulheres, e eu sempre acompanhava ela. Mas teve um momento da minha vida que eu acho que foi a mudança de virada para eu entrar dentro do ativismo climático, foi quando o Nordeste sofreu derramamento de petróleo, né, em todo o litoral, lá em 2019, que isso impactou todo o litoral, né, toda a costa do Nordeste, chegando também a outras regiões. E eu me perguntei o porquê o governo naquela época não estava fazendo ações que fossem significativas para resolver aquele problema, né? A gente viu muitas comunidades pesqueiras ribeirinhas tirando aquele recurso tóxico do mar e depois se prejudicando e não tinha um poder público ali agindo de forma efetiva. E acho que foi um ponto de partida para eu conseguir mobilizar e ver que ali existia um mundo que as pessoas precisavam olhar de forma mais específica, né? Que tinha muitos problemas acontecendo e que a gente precisava lutar. Eu venho no contexto de vulnerabilidade social muito grande. Eu cresci boa parte da minha infância do lado do chão a céu aberto e muito daquele tempo eu não entendia qual era aquele contexto. E depois que eu saí dentro daquele território, eu percebi que existiam outros mundos para além daquele. E que aquele não era só o meu mundo, aquele não era só a minha história, não era só aquela história que eu precisava contar para o mundo. E eu acho que sempre o que minha avó me ensinou é que eu precisava contar uma outra história. Não uma história de sofrimento, mas uma história de luta e de felicidade. Né? Uma história onde pessoas vencem e onde não só pessoas morrem. Obrigada por compartilhar a sua história, Mica. Sheili, conta pra gente então um pouco. Tudo que me incomoda muito eu não falo só da violência sexual e violência online, mas também já falei de crimes, de golpes contra mulheres. A violência sexual sempre me incomodou muito e eu entrei nisso de forma automática também. Eu nunca nem falei de mim mesma como ativista. As pessoas me deram esse título, digamos, e ele ficou, né, e ok, mas eu comecei a falar disso há tanto tempo porque sempre me incomodou. Então sempre que uma coisa me incomodava muito,
E eu vi a internet ali, eu acho que esse é o ponto de virada meu, é a internet. Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, eu ia lá e fazia um vídeo para desabafar. E foi assim que eu comecei a falar dos assuntos. Mas para mim, a minha principal causa é o pensamento crítico. A gente está discutindo hoje um pouco aqui uma sensação que paira no ar, caos, de perspectivas pessimistas, de um mundo caminhando para um lugar que não é o que a gente tem sonhado coletivamente, né? Pelo fato da gente ter hoje acesso a muita informação, né? Uma infodemia em que a gente vê muita tragédia, a gente fica sabendo de tudo, e outros tempos a gente não ficava sabendo, não é que eles não aconteciam, né? Então, a gente sempre fala um pouco de como é importante ter essa perspectiva histórica, assim. Dentro das causas que vocês atuam, quais são as principais mudanças que vocês têm buscado gerar e o que vocês acreditam como perspectivas futuras? É muito importante essa pergunta porque eu acho que o nosso mundo hoje está vivendo um mundo muito acelerado e vive um caos o tempo inteiro, né? Onde a gente não consegue perceber o mundo ao nosso redor, perceber as coisas que acontecem. Quando a gente fala sobre crise climática, mudança de clima, para mim ela não é só um planeta super quente ou frio, né? Existe uma coisa muito mais profunda dentro dela que as pessoas não conseguem parar para entender por conta do caos que vive no mundo, né? Então eu acho que quando a gente fala sobre juventude, futuras gerações, essas juventudes já estão sendo impactadas agora, né? O que a gente fala dentro do âmbito de mudança de clima, da crise climática que a gente vive hoje, é que essas juventudes sofrerão o triplo do que elas estão sofrendo hoje, né? Se a gente for pegar os relatórios da ONU, a gente já está em ponto de não retorno em muitos estágios do planeta, né? Então, eu acho que a melhor forma de prever o futuro é criar possibilidades. Eu acho que as juventudes têm criado novas possibilidades de futuro. Eu acho que essas novas gerações e as pessoas que estão junto com as juventudes têm criado essas novas possibilidades. A gente entende que a crise climática ela vai chegar para todo mundo, mas nem todo mundo vai sofrer da mesma forma, né? O que a gente está falando é uma paridade dentro disso, né? Como a gente consegue adaptar cidades, como a gente consegue adaptar cenários para que essas pessoas não sofram tanto como elas iriam sofrer. Eu acho que é esse mundo que a gente está lutando agora, um mundo de justiça e de adaptação. Eu consigo fazer um paralelo aqui, porque eu estou falando da violência online, principalmente. A gente está sobrevivendo, a gente usa as redes de uma forma bacana, mas só no Brasil, levantado pelo Instituto de Me Cuida, a gente teve 56 crianças e adolescentes que morreram por desafios online. Teve um país, eu não lembro qual agora, que uma criança morreu num desafio, parou a rede. Enquanto não for segura, não vai ter, ninguém vai acessar esse negócio. Então, como é que a gente permite que 56 crianças e adolescentes morram? Isso que eles levantam, porque as famílias encontram e eles vão compilando. É muito mais. Há uns dias atrás foi feito um memorial com 246 imagens de crianças e adolescentes mortos por danos causados pelas redes sociais. Isso nos Estados Unidos, com institutos que cuidam disso lá. E nem somava o mundo inteiro, era só as crianças que tem lá. Então elas estão morrendo de tantas formas, a gente as mata, a gente permite que elas sejam mortas, então é muito difícil achar que o mundo não vai acabar mesmo. Eu sou bem desse time, tá acabando, só que tá acabando mais rápido para algumas pessoas e a gente está permitindo que as crianças morram. Esse custo relacional de entrada e saída, que é de entrada e saída nas relações, que eles evitam porque eles estão já só no digital. Então, nós estamos permitindo que 4 empresas mandem no mundo. Então, para mim, uma perspectiva é a gente tirar esse poder gigantesco que as chamadas Big Techs, que é o nome chique, né, que essas empresas de tecnologia têm, de criar roteiros algoritmos para a nossa vida. Muitos países já estão discutindo isso, que bom, mas a gente precisa proteger também as crianças e os adolescentes desse tipo de violência. Eu falo muito da violência online, da violência sexual no ambiente virtual, mas só o fato deles estarem presentes numa rede que tem coisas que não é para a idade deles, já é uma violência. A gente permite que eles sejam violentados o tempo todo. Deixa eu passar um trecho para vocês do Ailton Krenak. O que produz a fome e a miséria é a inadequação das pessoas para a sobrevivência, porque eles foram preparados para o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho saiu debaixo dos pés deles, nós, todos. Então esse nós todos, sem o mundo do trabalho, o piso para a gente pisar, eu comecei a olhar que a gente ia cair numa espécie de abismo, onde a gente não teria no que se segurar. E que a própria ideia de esperançar, a ideia linda de esperançar do mestre Paulo Freire, ela ficava sem âncora,
Porque você não pode esperançar no mundo de zumbi, de gente que não sabe mais de onde é, que não tem território e que não consegue sonhar. Esperançar. Acho que tem muito que a Mica trouxe desse lugar da gente imaginar futuros possíveis, né? Eu queria ouvir de vocês onde que o ativismo e a atuação de vocês têm trazido essas perspectivas para outras pessoas, além de nós mesmos, assim. Como que vocês acreditam que a atuação de vocês tem impactado positivamente a atuação e a criação de novos futuros? No meu caso, que uso as redes sociais para conversar com a população, as pessoas elas conseguem ter pequenas, vamos chamar de pílulas de conhecimento, que é um conhecimento que não chega para elas tão facilmente, né? A rede social, que é onde a maioria dos brasileiros se informa hoje, não vai falar mal de si mesma, ela só vai falar bem. Então a gente tem que estar lá dentro questionando e falando, gente, será que isso está fazendo bem mesmo? Será que essa é a melhor alternativa? Será que esse é o jeito? Será que você pode deixar a criança ali sem orientação? Com que idade você começa a orientar? Porque mesmo que a criança não tenha acesso, ela sofre as consequências desse mundo conectado. E não da tecnologia em si. A tecnologia não é ruim. Tem um nome do que é ruim, é rede social. Para criança e adolescente e determinados jogos. Então eu sinto que existe uma mudança acontecendo. Tem gente que fala, eu era contra a regulação das redes, mas agora eu entendi. Porque se a violência sexual ela é extrema no nosso país, 32% da população já sofreu violência sexual, eu estou falando de 68 milhões de brasileiros adultos já sofreram violência sexual, geralmente antes dos 13 anos. 68 milhões. Gente, é mais do que muitos países têm de gente dentro. Tipo, é muita gente. No online, a gente pegou já predadores que foram presos, falavam com 200 crianças ao mesmo tempo. Com 300, com 50. Então ele não violenta uma criança, ele violenta várias. E se hoje a gente já vive a consequência da violência sexual em todas as casas, porque 68 milhões de pessoas convivem com outras, todo mundo, de alguma forma, está relacionado na sua vida cotidiana à violência sexual. Está perto de alguém que sofreu violência. No online, é desesperador, porque a criança vira um produto. Quando ele encontra um adulto, o criminoso no mundo virtual, ele vai tentar conseguir dinheiro, mas criança não tem dinheiro, então ele tem que transformar a criança em dinheiro. Então a criança e o adolescente vira um produto. E aí a gente está produtificando o ser humano do jeito mais violento que é possível. Total, eu acho que quando o Ailton Krenak fala do Paulo Freire, né, nessa questão de esperançar, e quando o Ailton Krenak traz outra cosmovisão de mundo, né, para essa parte do esperançar, o que é isso, eu fico muito me perguntando que acho que a minha vida é muito relacionada com a crise climática, porque eu lido com problemas que não foram criados por mim. E essa é a crise climática, né? Acho que quando a gente abdica de viver a nossa vida para lutar por algo que não foi criado por nós, é uma forma não só de esperançar, mas também de impactar outras vidas, né? Acho que como bons agricultores, a gente vai plantando sementes e depois vai lá regando e vendo essas futuras árvores nascerem. Acho que isso é o grande impacto que eu vejo que dá muitos frutos. Eu já penso que dentro, pelo menos, dessa causa que eu atuo mais, que é da violência sexual e da violência online, que eu sou responsável por ela. Eu não acho que é uma crise que foi criada por alguém, que eu estou vivendo ela. Eu acho que eu criei como humanidade. Que todo mundo, se uma criança é estuprada, todo mundo é responsável. Não tem uma pessoa que não é responsável. No mundo inteiro. Tem alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer. Eu me acho responsável. Eu falo, não é possível. Eu tenho a ver com isso. Se eu tô vendo, quem vê o problema carrega a solução, tem gente que fala. Mas essa coisa que o Krenak trouxe do sonhar me pega muito, porque eu sinto uma dificuldade muito grande das gerações mais jovens de sonhar futuros diferentes. Parece que tudo está dado. E aí eu vou para um desesperançar. É difícil esperançar quando você vê um monte de coisa, sabe que aquilo não é para você, não é real. Né? Aquilo que muitos homens adultos vendem e influenciam principalmente os homens jovens, eu estou muito estudando isso agora, é completamente impossível. Quando que a mulher tem que ser bela, recatada e do lar, ficar em casa, e ele tem que ser o provedor, né? São valores mais, como a gente chama, valores mais tradicionais que estão sendo novamente propagados. Em que família brasileira um homem trabalhando fora sustenta uma esposa e 2 filhos, por exemplo? Vocês conhecem alguém que ganha dinheiro suficiente para sustentar 4 pessoas? Essa não é a sozinho do Brasil, né? Não é existe, o homem sustentando a casa. Normalmente é uma mulher. E mesmo que fosse o homem sustentando a casa, mesmo que fosse, é impossível só uma pessoa trabalhando, sustentando 4 pessoas no nosso país. Mas é a mentira que se vende, tem muita mentira.
Gente, a gente tem um negócio muito chique nessa temporada, que é Vox Populi. A gente tá com a Juliana lá na rua. Mentira, não tá com a Juliana na rua. Mas Cadê a o gente... ponto? A Juliana é da Marisa Maior, não sei se vocês têm essa referência, mas que eu amo. Mas aí polêmica também, porque é a apresentadora da IA na internet. Mas voltando, a gente tem uma pergunta da galera, e aí a gente vai ouvir agora essa pergunta. Olá, eu sou Roberta, sou gerente de projetos e gostaria de tirar uma dúvida. O que a gente pode aprender com povos originários sobre enfrentar o fim do mundo? Ai, eu amei. A Roberta, né? Roberta perguntou o que a gente pode aprender com povos originários para enfrentar o fim do mundo. As tecnologias sociais, né, que é o que a gente chama, que são tecnologias que não são desse grande mercado do capitalismo, né, são tecnologias que vêm de base, né, acho que isso é o que o capitalismo tem tentado vender há muito tempo, né? Saberes que os povos tradicionais, né, as comunidades, os povos originários já sabem, né? Que os povos tradicionais, né, comunidades quilombolas, os povos indígenas, já falam sobre o fim do mundo muito antes da grande mídia, da grande massa começar a falar. E eles têm um conhecimento, né? E eles têm esse saber ancestral, essa tecnologia que chama tecnologia social de entender o espaço-tempo que as coisas acontecem. Eu acho que a gente tem o mundo tem muito a aprender com essas pessoas que estavam aqui antes das outras civilizações invadirem, né, colonizarem as nossas terras. Eu acho que é uma questão que é muito importante quando a gente olha também para dentro do ativismo, né? Eu acho que essa questão da tecnologia social, dos saberes ancestrais, eu vejo que o capitalismo em si tem feito uma linha tênue em perder essa questão, né? Porque acho que tudo hoje é verde, né? Acho que tudo hoje se tornou sustentável para se tornar mais vendível, né? Hoje a gente olha para a Amazônia, é um bioma totalmente que é vendível para o mundo, né? A gente vai receber uma COP daqui a alguns meses e aí tem uma situação muito, muito sensível na cidade onde vai ser sede da COP30, né? Que é Belém. Então, acho que a gente tem muito a aprender com esses povos e acho que tem uma linha tênue também do que essa outra massa tem trazendo, né, para dentro das questões da crise climática. Para mim, o que eu mais aprendo é que comunidade é uma resposta para muitas perguntas, né? Tem um ativista que eu gosto muito, que é o Edgar Gouveia Júnior, e ele tem um TEDx onde ele fala disso, que para toda pergunta importante a resposta é comunidade. Então eu acabo aprendendo muito nesse sentido, essas tecnologias sociais de convivência e esse viver comunitário mesmo. Eu acho que é algo que a gente pode... Acho que é importante porque imagina se Martin Luther King ou Nelson Mandela não tivesse causado essas grandes revoluções, né? Como a gente estaria hoje no mundo. Eu curso Engenharia de Energias Renováveis, né? E a gente tem um boom agora do avanço da crise climática, e a gente precisa transicionar para uma matriz energética que não seja combustíveis fósseis. Isso fala muito sobre a urgência que o mundo vive hoje, mas quando a gente olha para as comunidades, por exemplo, no Nordeste, né, que é onde se tem tido um investimento muito grande em renováveis, como eólica e solar, tem causado impactos e violações de direitos humanos. Então, a crise climática não deve ser a justificativa para violar direitos humanos, né? A emergência que a gente vive hoje, né? Então, tem comunidades que estão sendo afetadas por esses grandes empreendimentos e como eles chegam, né, dentro dos territórios, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, que ficam dentro do sertão. Então, acho que essa urgência nunca deve ser o desrespeito para esse tipo de violação, né? Essa ideia de progresso que a gente tem na nossa cabeça, acho que a gente precisa questionar uns mitos que estão dentro da nossa cabeça, né? Desenvolvimento, progresso... É complexo, porque está muito arraigado dentro da nossa mente. É igual eu falo que, para mim, o principal motivo de violência contra a criança e adolescente é a ideia de que criança não é um ser humano com direitos, mas uma propriedade da família. E isso é a base. Então, se eu não questiono essa ideia de que o filho é meu, eu faço o que eu quiser, essa ideia do filho é meu, eu educo o que eu quiser, pais que violentam os filhos, que a maioria que estupra a criança é o próprio pai biológico, ao contrário do que muita gente acha, não, então é o padrasto, não, é o pai biológico mesmo. O discurso deles, e eu já entrevistei muita vítima, é: você é minha filha, eu faço o que eu quiser. Eu te dou casa, comida, roupa lavada, você vai fazer o que eu quiser. Você é uma coisa. Do mesmo jeito que as mulheres também são coisas. 4 feminicídios por dia no Brasil. Então a mulher é uma coisa, a criança é uma coisa. Então enquanto a gente achar que as crianças são coisas, a gente vai violentá-las, que as mulheres são coisas, a gente vai violentá-las, que os povos originários são coisas ou podem ser explorados, ou são de alguma forma inferiores, as mulheres, as crianças, se a gente jogar tudo isso nesse lugar, é uma coisa muito... A violência não acaba, ela só escala.
Shirley, pensando assim numa pessoa que quer ser um ativista pró-crianças ou que combata a violência sexual, quais são as dicas, por onde começa, ou o que você sugere? Uma pessoa assim, isso me inconforma, eu vou ser uma pessoa que vai ser uma voz ativa nesse combate. Você vai pegar dentro das tuas possibilidades, dos teus recursos e da tua vida e ver onde é que você pode atuar. Você pode ir em algum local da sua cidade, você não precisa ir longe, sabe? Às vezes a gente se comove com um filme, porque o Som da Liberdade veio, é um filme gringo que falava de uma criança que era sequestrada, tráfico sexual. Gente, a gente tem tráfico sexual nas estradas aqui, criança sendo explorada, anda 3 quadras aí da sua casa. Tá fácil de você achar como contribuir. Vai ali na prefeitura, pergunta, que lugar acolhe crianças aqui? Mulheres em situação de violência, porque não tem como você cuidar de criança sem cuidar da mãe. Então vamos ver, vamos conhecer esse lugar. Estão precisando de alguma coisa? Posso vir dar aula, posso vir cuidar das crianças. Eu tenho uma amiga que ela é pedagoga, ela vai ler para as crianças, fazer atividade, ela adora brincar. Poxa, deixa as crianças terem uma atividade diferente com uma pessoa diferente. Tem tanta coisa, gente, são tantas oportunidades que eu nem tenho como listar. Mas eu te digo, se alguma coisa dentro de você fala vai, é só você tirar o pé de casa. Você pode começar conversando com a sua família, perguntando para todas as mulheres da sua família se elas sofreram algum tipo de violência sexual na infância. Talvez você se surpreenda muito, porque a gente tem uma média de 6 em cada 10 brasileiras que sofreram violência. Você pode perguntar para os homens. O que eu sinto é que as pessoas muitas vezes ficam angustiadas e paralisadas, e eu acho que esse é um belo caminho, assim, para começar a se envolver na temática. Você, Mica, como que você vê que as pessoas que estão na ânsia de atuar pela causa climática, combater racismo ambiental, falar de justiça climática, podem ser vozes ativas, podem atuar de forma mais propositiva? Acho que coragem de botar a cara a tapa e lutar por isso. Porque não é um assunto fácil, assim, também não é um assunto fácil não só de ser entendido, mas também de ser debatido, né? Acho que tem muitas coisas que, por exemplo, quem não vive a realidade vai precisar entender, vai precisar ver coisas que é fora da realidade dele, que possa parecer absurdo, né? Então, acho que é preciso ter coragem e também entender se a pessoa tem tempo para se dedicar a isso, porque é uma dedicação de tempo, assim, acho que é doar, né, uma parte da sua vida para lutar por algo pelo que você acredita. Eu acho que as palavras dela já diz muita coisa sobre como essas pessoas conseguem, né, se engajar dentro da causa em si, procurando informações e também entendendo que, assim, é só olhar o seu bairro ao seu redor, olhar o que está acontecendo. Será que tem saneamento básico? Será que não tem? Quantas favelas tem que não tem saneamento básico? Isso é questão de racismo ambiental. Assim, ver como ir protestar. Então, tá dentro desses movimentos também sociais, eu acho que esse é um caminho muito interessante. Eu acho que esse é o início, sabe, para as pessoas se engajarem de fato. E só para não parecer que fazer ativismo é um morango, né? Do jeito que eu falo, parece que a vida não é um morango, o ativismo também não, né? A educação Quando você começou com coragem, né? A gente conhece ativistas muito jovens que estão exilados, porque estão sendo perseguidos nos seus países. A gente, por estar exposta, a gente sofre todo tipo de violência verbal, de perseguição online às vezes, né? Eu tô lá falando contra criminosos, então acontecem coisas inesperadas. Sim. E olha que eu sou branca, uma mulher negra certamente sofre muito mais. E aí eu ia dizer, apoie os ativistas que vocês conhecem, não precisa ser vocês, tem alguém que tem esse lugar, apoie. Tem um jeito que dá para ajudar, assim, de casa também, que é a causa que eu defendo, que é a doação, né? Porque a gente está num cenário, num mundo capitalista, então a gente precisa de recursos financeiros, inclusive. Então, um jeito muito simples é simplesmente apoiar alguma organização ou uma pessoa que você sabe que está atuando. E aí o famoso Pix, né? Isso também é um jeito de apoiar a causa e também fazer acontecer. Porque, enfim, para você conseguir promover, ampliar a discussão e etc, né? Tipo, as coisas custam. Faz sentido? Sim, precisa de recurso, né? Não é só você falar que você consegue mudar o mundo. Acho porque que as pessoas inconformadas, elas vão e elas não conseguem parar. E muitas vezes elas financiam os próprios projetos, etc. Sim. Mas tem gente que não vai ter esse tempo e vai apoiar. Recurso, né, e consegue apoiar doando, né? Sim. Doando. E hoje tem as vaquinhas, tem as coisas online, tem organizações sérias. Ai, mas eu não sei. Tem gente que desconfia de ONG, como se ONG fosse tudo igual, né? É igual político agora que é tudo igual. Claro que não. Tem gente fazendo coisa tão séria, tão importante. Você vai achar, né? Faz sua pesquisinha. Descubra a sua causa. Acha alguém legal. Se você vai lá e descobre a sua causa no final, tem uma série de organizações que atuam na causa, que tem a relação com o que você gosta, e você pode doar ali mesmo. São organizações seríssimas
E é um caminho também, né? Maravilhosos, estamos indo para os encaminhamentos finais do nosso podcast. Infelizmente, porque o assunto e o papo tá muito bom e é muito gostoso trocar com vocês. Eu quero pedir que vocês compartilhem os arrobas para que as pessoas possam segui-las. E também algum recadinho final. O meu recado final é que a ativista é uma pessoa que gosta de estudar, que é apaixonada por estudar um tema. Ela não vai ganhar um diploma, ela não vai ganhar um certificado por isso, ela vai passar estudando esse tema para querer compreender, para ver se tem uma forma de mudar. Então, se você ama estudar uma coisa, uma causa, certamente você tem aí o bichinho do ativismo dentro de você. E o meu arroba é SHEYLLI, que é esse nome diferentão que a minha mãe me deu, Sheili. E meu arroba é Micaele Farias _. Acho que uma mensagem que essa questão não só do esperançar, que a gente falou muito aqui, mas também de ficar indignado com a situação do mundo, né? De não se conformar com as coisas que estão acontecendo e não romantizar as coisas também que acontecem no dia a dia, né? As tragédias, as mortes. A gente está vivendo um espaço-tempo muito curto de guerras, né? Dentro do Oriente Médio, dentro do mundo. Acho que a gente não pode se conformar com isso, de achar que isso está normal, de achar que o mundo também está normal, que a gente está num grande Alice no País das Maravilhas, porque nós não estamos. Eu acho que quem não se indigna concorda com tudo que está acontecendo de uma certa forma. Eu acho que nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos. Então, acho que a gente tem que se indignar um pouco, seja com causas dos povos indígenas, causas de pessoas negras, mas com alguma coisa nesse mundo deve incomodar a gente. Eu acho que é isso, se indigne com as coisas que estão acontecendo no mundo, que eu acho que isso já é um pontapé para iniciar um movimento no que a gente chama de mutirão, né? De se reconhecer no outro também e de exercer a nossa própria humanidade. Obrigada! Muito lindo. É sim, o conflito ele é produtivo. Ele traz a gente para um lugar novo e a gente precisa de mudanças, né? Sim. Você gostou dessa conversa? Lembrou de alguém enquanto você ouvia? Manda esse link para a pessoa e ajuda a gente a ecoar mais longe esse papo. Nós somos o Instituto MOL nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então manda lá pra gente o seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica. A gente quer que isso seja uma boa troca. Spotify, nota a gente. A gente está lutando pela categoria Non-Profit, organizações sem fins lucrativos. É nela que a gente se encaixa. Até o próximo episódio.